Isso pesou assim, cara. Bom, deixa eu pular aqui para falar do jogo de logo mais. O Atlético vence o Atlético 2-1 e a gente já vai projetar esse 2-1 pro Atlético logo mais. A bola rola no Mineirão. Inclusive, assim, eu entendo que cascudaço esse jogo, viu, Ré? Muito cascudo. Falamos da questão de cerca de 10, 12 dias, mais ou menos, de diferença de um trabalho físico do Atlético em relação ao Atlético, mas não é só isso não, cara. Não é um simples time do interior que começou um trabalho 10, 12 dias antes, não. É muito bem montado, tem grana, tem estrutura, fisicamente um time muito forte, ou seja, é um ótimo teste. Aliás, os dois terão ótimos testes. O Atlético hoje e o Cruzeiro amanhã, como van premier para esse clássico do final de semana aí. Eu acho que vai ser o jogo mais difícil do Atlético até aqui. Porque por mais que o América seja um clássico, né, e tudo, a equipe do Atlético, eu vi alguns jogos do América e vi 2 jogos do Atlético. A equipe do Atlético é melhor que a equipe do América. Minha opinião. Minha opinião. Um é um trabalho novo, sim, né, do William Batista, e o outro é o trabalho do Roger, que já está desde que já tem muitos anos, né? Que vem desde o ano passado. Ele voltou. Ele saiu, voltou, mas conhece muito bem. E ano passado ele fez uma boa. E é um time de segunda divisão. Tem que ser lembrado, isso não é mais um time de quarta divisão, de um time que não joga divisão nenhuma, não. É um time de segunda divisão que já fez praticamente todas as suas contratações para jogar a Série B, que a janela se encerra, né? Então, assim, tá pronto. E é um time cascudo, é o líder do seu grupo e quer arrancar pontos do Atlético. Até acho que vão jogar de uma maneira mais defensiva, de uma maneira mais reativa no início do jogo, para depois tentar ver dentro da partida para propor alguma coisa. É o que eu acredito, não estou dizendo que vai ser, né? É o que eu acredito. Agora, até porque o Atlético precisa da vitória, o Atlético vai para cima e o jogo é aqui no Mineirão. Agora, acredito eu que é o jogo mais difícil. Aquele atacante jovem de 20 anos, como é que é o nome dele? Me sumiu. Eles jogam com o... Agora me sumiu o nome dele, mas vou lembrar aqui durante o programa. É um menino atacante? bom, o atacante. É um menino bom, tem que ficar muito esperto com ele. Eu esqueci o nome dele, cara, mas vamos lembrar que a audiência também vai chamando aí, eu vou olhar aqui daqui a pouco e lembro. O Gustavão? Gustavão. Esse Gustavão é um bom atacante, tem que ficar de olho nele, é alto, é rápido, é bom na bola aérea, né? Naquela disputa daquela bola lançada, ele ganha. E ele não se atrapalha. atrapalha. O destaque? E ele não se Não, atrapalha. não tô falando que ele é o destaque, né? Que tem que ficar de olho nele. Porque nessa bola aérea, como eu acho que o Atlético vai pressionar no início do jogo e eles vão abusar da bola lançada e o time do Atlético utiliza muito desse recurso, eu acho que o Gustavão, ele tem que ficar de olho nele, é um bom jogador, fiquem atentos. Eu já acho que o lado direito ali do Atlético que funciona melhor com o Douglas Pelé, com o Torrão. Ali que tá saindo, quase sempre que o Atlético tem dificuldade para sair com a bola é o lado direito. Sim, mas quando eles jogam em cima, como eu acho que eles vão jogar reativo, eu acho que isso vai chamar a atenção. Você acha que o Atlético vai jogar de forma reativa? Não vai. No início do jogo, totalmente. Foi uma pergunta que eu fiz hoje lá em cima, eu acho que não vai. Também acho que não. Eu acho que Fica à vontade. Não, é só porque eu acredito assim, o que eles fizeram com o Vila Nova? Logo no início fizeram 2 gols, já controlaram a partida. Né? O jogo, não, Vila Nova não, contra o Tombense. Contra o Vila Nova eles fizeram um massacre. Foi desde o início. Eles terminaram o primeiro tempo, 4-1. Não, numa lama, né? Numa lama. Agora, no jogo contra o Vila Nova, com o Tombense, sim, eles tiveram 5, 8 minutos, já estava 2-0. Né? Então, assim, um time que foi abraçando o adversário, empurrando o adversário com os laterais, com o Yuri pelo lado esquerdo, o Douglas Pelé pelo lado direito. Cara, quer dizer, ele é um time que abafa, mas eles não vão fazer isso o tempo inteiro contra o Atlético. Eu também acho que vai ser dosado. Não vai ficar totalmente recuado, mas quando tiver que atacar, quando eles fizeram muito bem com o Cruzeiro. Então, eu vou pegar o detalhe do jogo contra o Cruzeiro, né? O Atlético, ele é um time que ele vai contra o Cruzeiro, em alguns momentos, eles vinham com 5 no campo de defesa do Cruzeiro, pressionar a saída de bola. Eles colocavam 2 e colocavam uma linha de 3, eles pressionavam essa saída do Cruzeiro com 5. Eles viram que não obtiveram sucesso, cara, assim, parece que num passe de mágica, você olhava para o campo deles, eles estavam com 2 linhas de 4 e os mesmos 2 que estavam lá pressionando, já no próprio campo, de uma maneira assim, muito compacta, muito compacta. O Atlético fisicamente é um time que me surpreende. O Yuri com o Matheus Gonçalves contra o Cruzeiro pelo lado esquerdo, que eu concordo com você, nem acho o lado mais forte, mas deram um trabalho pra caramba. O Yuri é um lateral esquerdo que, se tiver espaço, se tiver campo, ele vai jogar. O Torrão do outro lado. E tem mais um outro detalhe, um meio-campo extremamente físico com o Alisson, com o Fumaça, que é o Diego Fumaça, e com o David Braga, que é um cara experiente, um camisa 10, canhoto. Então, assim, e além disso tudo, cara, você pode não achar que o Atlético tem o melhor
jogo, o melhor time do Campeonato Mineiro. Mas ele é, na tabela, hoje, o melhor time do campeonato. Mas sabe qual ele que é a tem 12 diferença? pontos em 15 disputados. Quem tá falando, não dá pra brigar Não, com a tabela. discutível. E o Roger, rapidinho, sabe aqueles caras, eu falei isso no Band News na área, parece que o Roger nasceu para treinar o Atlético. Ele nem se gesticula, ele nem fica muito alvoroçado à beira do campo. Cara, o time é muito bem treinado. Claro que o Atlético é favorito, mas é assim, eu concordo com você, de todos os jogos até agora, o Atlético me agrada mais do que o América também, e o aspecto físico. É um time que aguenta competir, e a gente tem que lembrar que vai ser o terceiro jogo do Atlético com um time que é pretendido para ser o principal na temporada. O grande lance que eu trago para você que é o seguinte, como é que o time do Cruzeiro jogava naquele momento? Saindo do goleiro, toca a bola aqui pro aberto, vai saindo tocando a bola. Então o Atlético contra o Cruzeiro usou um tatiquês, vamos brincar assim, uma tática de pressionar, porque o Fernando Diniz sai tocando devagarzinho. O Atlético não sai dessa maneira. O Atlético, da primeiro momento, mas calma, da primeiro momento que isso falha, primeiro momento que isso começa a falhar, você pode observar contra o Vila Nova, bola longa. Mas aí vai facilitar a vida do próprio Atlético, por isso que eu disse que o Atlético não tem um cara lá para... A não ser o Davidson que está no banco. Por isso que eu acho que no início o Atlético irá sim pressionar, até que o Atlético precisa do resultado. O Atlético precisa vencer. O Atlético vai pressionar, o Atlético vai tentar segurar. E aí sim, com o decorrer da partida, se o Atlético não fizer um gol, o Atlético começa a tentar impor o estilo de jogo que ele tem. Não sei se vai dar certo. Mas eu acho que, por exemplo, contra o Vila Nova, e eu vi esse jogo, é porque o Atlético já começou já arrebentando, porque o Atlético joga dessa maneira pra cima. Só que se ele jogar desse jeito contra o Atlético, aí eu acho que essa semana eu consigo ver o contrário. Eu consigo ver um Atlético marcando em cima para tentar fazer um gol logo no início e explorar o desespero do Atlético que vai ser depois de tomar um tática gol. muito utilizada por times pequenos também. E que tem a característica que o Atlético tem, né? Exatamente, times pequenos. Corredores. Gente, vamos se controlar. Dá uma segurada. Vamos segurar, vamos cozinhar. Mas vocês repararam que contra o América e Vila, o Atlético foi pra cima de cara? Contra o América e o Atlético, eu fiz o jogo, o Atlético pressionou o tempo todo. Mas o América convidou muito o Atlético a fazer isso. Sim. Eu não acho que o Atlético vai convidar tanto. Pressionou. Eu estou me baseando muito nos 2 primeiros jogos oficiais do Atlético. Se o Atlético manter a risca dos 2 primeiros jogos iniciais, é pressão inicial. Eu acho que o Atlético talvez tenha mais dificuldade contra o Atlético do que teve contra o Cruzeiro, porque o estilo de jogo do Fernando Diniz favorecia essa marcação mais em cima. Porque o Diniz não é só questão de sair curto. Tinha uma compactação dos jogadores. Os jogadores convergem todos na direção da bola. Então ele concentra muitos jogadores num pequeno espaço de campo. Então facilita para o adversário pressionar. O Atlético não tem essa compactação toda. Pode até sair trabalhando bola em alguns momentos, mas o Cuca não faz esse time compactar. A bola está lá do lado direito, vai todo mundo para lá. Fica 8 jogadores lá do lado da bola. Isso não vai ter. Roda muito. Talvez o Atlético vá se desgastar mais, vai ter que correr mais para conseguir pressionar essa saída de bola do Atlético. Eu não acho que o Atlético vai esperar o Atlético. Eu acho que o Atlético vai agredir. Eu acho que o Atlético está encarando o Campeonato Mineiro até como uma grande preparação para a Série B. Porque a gente já falou aqui, é um time muito físico e a Série B é um campeonato muito físico. Então, eles estão usando esse meio de campo muito físico e vão aproveitar esses jogos contra os times grandes para ver se é isso que vai funcionar, se esse time vai dar liga para jogar a Série B. Então, eu acho que hoje é um jogo que o Atlético entra também com essa mentalidade de, olha, vamos ver se nós estamos no caminho certo, se isso aqui vai funcionar quando a gente tiver uns adversários mais qualificados do que jogar contra Vila Nova, contra Itabirito, né? Porque tem uns times do interior esse ano que estão umas tragédias. Itabirito, o próprio Democrata de Valadares. O Atlético tem ótima condição em termos de tabela. Hoje ele está bem posicionado. Ele tem a melhor campanha geral. Hoje, acho que na pior das hipóteses, o Atlético pode pensar na pior, tá, pessoal? Pode pensar em ser um segundo melhor colocado geral. Joga da mesma maneira. Eu não espero nada menos hoje que no primeiro tiro de meta do Everson, o Garcês, o Atlético está posicionado para marcar a saída do Atlético. O Atlético vai fazer, se vai quebrar, tentar sair, aí é outra coisa. Mas eu acho que não vai fazer isso o tempo inteiro, nem o Barcelona do Guardiola fazia isso o tempo inteiro, mas vai saber, assim, é um time que já mostrou
tá aqui, ó. Esse time tá na mão do Roger Machado. Não, isso é verdade. Do Roger. E volta o Fumaça, como você também lembrou, o volante importante nesse time. Ele volta para esse jogo. Ele tinha sentido batido a cabeça. Então... A questão que eu preciso tratar aqui, e falamos com o Rep sobre isso agora há pouco, é a questão do Lianco. O zagueiro titular, para mim o melhor zagueiro na temporada até aqui, embora muito curta a temporada, mas já gostei do final de temporada dele passado, mesmo com os erros cometidos, porque eu gosto de zagueiro que joga firme como ele, e eu acho que o Alonso é meio panda e os demais também são. Então, enfim, isto posto, 2 cartões, o risco de ficar fora do clássico, mas a informação que eu tenho, e que outros colegas também têm, a não ser que o Cuca mude poucos minutos antes do jogo, ou já tenha mudado e não quer falar, enfim, é de que ele repete o time. Então, se ele repete o time, o Lianco iria para o jogo. Hoje falei com uma pessoa que me disse, não, o Lianco vai para o jogo e tal. Não sei. Até porque ele não pode olhar para domingo e desprezar a importância do jogo de hoje. Vale a pena correr o risco, Rep? Eu não correria o risco, não. Eu defendo a tese de 2 mudanças no Atlético. Quais? A do Lianco sai para a entrada do Bruno Fux, que joga ali naquela posição. E eu também sacaria o Rubens, não porque tá jogando mal, tá? Mas é porque o Coelho veio para... O Cuca quer ponta, quer 1 contra 1. Então chega-se o momento de o Coelho, ele falou... Eu entrevistei ele lá em Nova Lima e ele disse o seguinte, ó, eu fiz o primeiro jogo da temporada pelo Atlético Paranaense 90 minutos, depois treinei em separado, ou seja, não treinava com grupo, e agora ele está treinando com grupo. A gente precisa dar rodagem, porque contra o Cruzeiro nós precisamos desse 1 contra 1. É muito importante. Volto a repetir, não estou desprezando o Rubens. Para mim, o Rubens fez uma boa partida, melhorou na partida contra o Nova Lima, ou Vila Nova, perdão. Mas eu faria essas 2 mudanças já para colocar o Coelho para poder ter mais rodagem, porque ele, nesse momento, até vir outra peça para a ponta esquerda, ele foi contratado para ser o titular. Né? Vocês entenderam? Ele entrou pela direita, né? Ele entrou, mas o Cuca até justifica. Circunstancial, né? O Cuca falou. O Bernard estava nesse Exatamente, o Cuca até justifica. Falou assim, olha, o Bernard joga, tipo assim, o que ele quis dizer é, o Bernard só joga bem por ali, ali que é a função dele, e o Coelho ano passado jogou pela direita. Então, para mim, foi mais fácil por ali. Eu me lembro muito bem, e o Valu vai se lembrar, quando o Bernard foi contratado, a gente se apegou à reta final do clube grego. Então, e lá ele jogava mais por dentro. E a gente falou aqui várias vezes, Valu, o Bernard não vai render, como a gente via ele render aqui na saída, no período que ele deixou o Atlético, porque lá ele está jogando mais por dentro. E agora, ele mesmo, o Bernard, tem falado, não, porque tal, tem que jogar mais pela beirada. Mas como assim? Mas ele mesmo jogava lá na Grécia por dentro. E agora falando, porque eu estava jogando fora da posição, mas jogava por dentro na Grécia. Eu não estou entendendo isso. E o próprio Cuca dizendo isso. Quando ele chegou, o assunto era esse, de jogar mais por dentro, porque não tem mais físico para jogar aberto pela esquerda e tal. E aí, Valu? E aí que o Bernard é uma das missões ainda do Cuca, né? Nessa temporada. Vai jogar na minha cara aquela que você joga toda semana, não? Não precisa, você já está fazendo, né? Não, mas porque o telespectador não sabe. O alto flagelo, às vezes, é muito mais interessante ser assistido do que. Mas explica o que é, porque o telespectador não sabe. Não, mas será? É que ele vai falar. Há necessidade? É porque toda semana ele vira para mim e fala assim: porque você falava que o Bernard ia mudar patamar, mas o Bernard que veio da Grécia, irmão. Pega lá os números dele, as atuações dele na Grécia. Eu falei isso aqui. Mas é porque o Milito usava ele na direita, a maioria dos jogos. E uma vez eu defendi a tese aqui, você vai lembrar, você até falou, eu gosto dessa ideia do Milito de usar ele na direita também, em combinação ali com o Scarpa. Eu sempre falei, pra mim não funciona. Por quê? Porque ele jogava na meia esquerda na Grécia. O Milito vai, enfia ele na meia direita, a maioria dos jogos, ainda pedindo pra ele fazer corredor. Aí, meu amigo, você lembra disso, né? Aí a gente até teve uma discussão disso uma vez lá na arena. Aí, meu amigo, o cara vai dar ruim mesmo. O cara a vida inteira jogou na esquerda. Você não tinha uma expectativa, maior? Mas depois que ele foi pra direita, não. Mas eu acho que ele por dentro ou pela beirada, você não tinha uma expectativa maior com o Bernard? E até agora? Não, e ele não é um caso perdido não, tá? Eu também acho que não. O Cuca tem que seguir tentando recuperar. Ainda não vi ninguém tentando colocar o Bernard, e aí a gente tem que ver o que o Bernard quer também, né, HG? Porque igual você falou bem, ele joga vindo da Grécia numa posição, aqui ele é colocado em outra que não é que ele vinha, agora ele diz que joga numa outra. Então, assim, eu penso, tá, Rep? E aí, longe de falar que seria a solução dos problemas, mas a gente ainda não viu um Bernard, por exemplo, mais próximo do Hulk, para ser uma dupla ao lado do Hulk e deixar
Júnior Santos e Coelho fazendo ali os corredores. Não sei se a gente vai chegar a ver esse tipo de situação, mas é um jogador para ser recuperado. Eu não sei, e agora, hein, essa situação do Lianco, será que o torcedor atleticano sente saudades do Batalha? Neste momento, dessa situação do terceiro? A Batalha faz falta em qualquer circunstância. Mas nos dois setores, inclusive. Inclusive, acho que no meio campo. Acho que o meio campo do Atlético, assim, é só o terceiro. Foram só 3 jogos ainda, mas eu não sei se o Alan Franco está muito sobrecarregado com essa história do. O menino, ele vira um meia, né? Pela qualidade que tem. A gente está vendo o menino tentando aparecer. Ele aparece mais do lado esquerdo até, para tentar fazer uma jogada que o Atlético vai fazer muito bem, porque ele tem a capacidade de fazer durante o ano. Ainda não está acertando porque é começo de temporada, mas a gente vê o menino tentar fazer muito aquela inversão da esquerda para a direita para pegar. E ali ele vai achar agora um corredor, vai achar o Júnior Santos correndo por ali, vai achar o Natanael, que tem saúde para chegar ao fundo do campo. Mas nessa história aí, a verdade é que o Alan Franco está muito sobrecarregado, né? Sendo o volante do Atlético. Então, eu não sei em que pé, né, Rep? Eu sei que você está pensando no campeonato. O Atlético hoje tem a chance de assumir pela primeira vez a liderança do Grupo A e jogar o peso ali para o Tombense, jogar o peso também para o Betim na continuidade da temporada, da rodada, perdão, amanhã. Mas a gente tem que pensar também no início de trabalho desses jogadores, né? O Atlético não vai conseguir resolver, sabe? Daqui até domingo, do Coelho melhorar tudo que precisa para melhorar, para chegar. Ninguém dos dois lados vai chegar no aspecto que deveria estar por conta da temporada. E o Atlético um pouquinho pior, na minha opinião, até por conta dessa questão da temporada, da pré-temporada dividida, né? Parte aqui e parte nos Estados Unidos. Razão lhe assiste. Eu não tiro uma palavra do que você disse. Inclusive, eu acho que... não, mas ele falou só verdades. Eu acho que, por exemplo, o Atlético, Garcês, colegas, que é o seguinte... O Atlético ainda não tem, você falou sobre a sobrecarga do Alan Franco, porque ele não é esse volante marcador. Pesado, aquele volantão pesado. No seu meio campo aí pra mim. Não, cara, tem que ser com ele, porque não tem. Porque o Otávio, ele não dá uma boa saída de bola. O Otávio é um excelente reserva pelo seguinte: num jogo que o Atlético ganha 2-0, você precisa se resguardar, você pode pôr o Otávio, que ele vai ajudar. Eu discordo. Entendeu? Pra ajudar na marcação. E eu tô falando, tira um ponto e põe o Otávio, fortalecer o meio campo, 3 volantes. O Galo tá ganhando de 2-0. É isso que eu quero dizer. Agora, o volante com qualidade pra saída de bola, que é o que ele buscou no Gregory, eu acho que não tem um volante marcador que tem boa saída no Atlético, não. Marcador mesmo, que tem boa saída de bola. Não tem, e por isso que o Galo está no mercado. Se o Atlético for ao mercado e conseguir contratar um bom volante, quem vai pro banco, Garcês? Vai ser o Alan Franco. Porque... Você viu o Alan Franco meio assim, gente, não é uma crítica não, tá? Pelo amor de Deus, que eu elogiei ele demais. Eu gosto, principalmente da entrega dele e tal, mas ele tem uma certa burocracia no futebol, né? Franco desde do sub-20 do ele é um grande marcador, ele é um grande apoiador. Ele é um baita jogador que chega mais à frente. Ele é um baita 8. Ele é um 8. Ele nasceu como 8. É isso. Tanto é que o Del Valle jogava com o Pejerano, mas como 5, e ele como 8. E aí que ele destacou mesmo, ele foi campeão e tudo mais. Mas aqui, tanto no Galo também ele joga como um volante de saída. Mas como primeiro volante, eu acho que estão sobrecarregando e estão matando um garoto que joga muita bola. Estão matando. Sinceramente, ele talvez queira um volante com mais saída como o Gregory, por isso que o Atlético foi atrás dele, mas forçar o Alan Franco, a não ser que você vai treinar bastante isso com ele. Que é um menino muito inteligente, é um menino bom de bola, que se entrega muito. Eu acho um menino muito bacana também, de conversar também. Mas eu acho que você tem que trabalhar. Se o Cuca está insistindo, é porque o Cuca tem a ideia que ele vai fazer bem essa função. Mas para o Cuca é essencial que tenha 2 volantes com uma boa pegada. É essencial. Então, o time de 2021 tinha volante com boa pegada. O e saída boa. Eu vou falar uma coisa que o Rep vai querer pisar no meu pescoço. Vai querer pisar no meu pescoço. E é justo, tá? Ele não é o mais veloz. Vejam bem. Pise no meu pescoço, mas com os argumentos corretos, tá? Ele não é o mais veloz. Ele não é o mais veloz. Alan Franco. Não é. Não, que eu vou citar aqui. Tá. Mas em termos de saber guardar a cabeça diária ali... Varrer. Ele não é o mais veloz. Eu vou citar o exemplo, tá, Rep? Gol do América, no clássico entre Atlético e América. O Natanael, ele faz a função dele. A linha nem tá totalmente... não tá organizadinha, mas tem uma linha defensiva. Mas não tem a cabeça diária ali para estar... tirando o espaço de chute. Vejam bem, nessa leitura,
eu acho o Fausto Vera melhor do que o Alan Franco. De guardar a cabeça de área. Repito, ele não é quem mais corre, ele é mais 5 do que o próprio Alan Franco. E não estou dizendo que por isso deveria ser o titular, não é, porque o Atlético está no mercado por conta disso, tá, Rep? Pode pisar agora no pescoço Não, à vontade. você assiste o canal Alvinegro. Você assistiu o meu pós-jogo, porque eu falei exatamente isso. Você não erra nunca, Não, velho. mas Tudo você fala. Porque eu o acerto. argumento dele, Você não erra o nunca. argumento dele Rep não, não só cara. Eu aposentadoria estou pelo do- contrário. o Rep Eu estou anuindo É uma ao meu questão, colega. ele tem uma leitura. Você anunciou a aposentadoria do Ele tem Vini uma Júnior, irmão. leitura. E não quer dizer que por isso ele deva ser o Sou titular. fã tá? absoluto do Vini Júnior. Você vai lá, o despautério Tudo ele já dele. falou. E não quer dizer que agora por isso falando ele sério, Palácios, e o eu falei Palácio? com E o ele Palácio? dizer- E o Palácio? Não, ele para de tem sacanear. uma percepção Para de melhor sacanear. de proximidade Cara, da última linha defensiva por ter atuado O mais como Garcês, 5 quando do indicou- que o Alan Franco. Quando o Alan Franco veio pro Atlético, o Garcês foi lá no pôs ele canal. no banco depois que voltou de viagem e não usou. O Garcês... É quem sabe, mas assim... Há alguns anos atrás, eu convidei o Garcês para falar sobre o Alan Franco lá. Ele falou que fazia Alguns o anos boxe to boxe. atrás, você tá Alguns falando anos muito tempo mesmo, já. né? Porque ele chegou tem muitos anos. Que ele fazia o boxe to boxe muito bem, papapá. O Alan Franco, ele não, na minha opinião, tá? Vocês podem discordar, ele não tem um poder de marcação pesado. Ele não é aquele volante que chega firme pra caramba. Ele faz muito bem de cercar os espaços. Ele faz o assistente. É isso, O mas ele assistente, não é o é um assistente cara também. que chega e quebra. Por exemplo, eu dei exemplo hoje pela manhã. O Josué era um cara que o quê? Quebrava o espaço e tinha uma excelente saída de bola, né? O Alan, eu peguei os times do Cuca campeão. Por que o Cuca quer esse 5? O Josué era um cara que fazia isso. O Alan fazia isso, tinha uma marcação pesada, chegava firme, tanto é que tomava cartão amarelo pra cacete, mas saía muito bem com a Você bola. quer um 5 do Atlético E que o Alan não era, Franco não faz. não era tão pegador, mas fazia bem as leituras de proteção da cabeça da área, é o Rafael Carioca. Sim, o Rafael Carioca, naquele time de Ó, 16, eu 17. vou dizer Então pra é você o isso. seguinte, o Atlético não tem esse Atlético, nome. o Atlético é um time, na minha avaliação, por enquanto, é um time que tem um meio-campo muito frouxo, pouco físico, e isso pra mim é um grande problema. O jogo, principalmente quando passa, pelo que vai passar hoje, eu não estou dizendo para mim 2-1 o Atlético vence. É aí que se pega. Perdeu no aspecto físico ano passado, o meio-campo do Atlético é muito físico. Perdeu no aspecto físico ano passado e não tem velocidade para jogar em contra-ataque. E Então Gabriel são Menino dois demora a problemas recompor. que o próprio Cuca está cobrando para que o Atlético resolva. Porque ele não vai chegar na coletiva e vai falar. HG. Né? E ainda tem uma coisa aí que o pessoal briga comigo. Eu sou xingado pela torcida do Botafogo. Torcedor do Atlético fala que isso é onda, né? Mas o Atlético ainda tenta o Gregory com todas as dificuldades que o Botafogo está impondo. O Atlético ainda não desistiu. Agora, se vai trazer outra história. Ah, isso é onda sua. Não, isso é informação. Agora, mas vai ficar tentando. É problema do Atlético se ficar tentando e não conseguir. Não tirou ainda o jogador da pauta. A questão é essa. Mas agora tem problema de ficar só nessa pauta e perder muito tempo nessa pauta sem resolver o problema. O Atlético é um time pouco físico, tem o meio-campo muito frouxo na marcação, pouca criação, depende muito do Scarpa e não tem velocidade para sair no contra-ataque, embora parte disso será resolvida na temporada com o Júnior Santos. E é desse tipo de jogador que a gente está falando. Você vai falar daqui a pouco na volta, se eu não chamar o intervalo agora, o André vai brigar comigo. Você acha que eu encaro o chefe? Não, chama o Então break. vamos pro intervalo que o chefe mandou. Rapidinho a gente já volta.